Percebo que essa música nos faz pensar um pouquinho que se nosso olhar está cansado, está triste, a gente tem alguém que fala o nosso coração e dá brilho ao nosso olhar, dá brilho, ou seja, nos dá esperança quando a gente caminha, como diz o Salmo 23, por vales difíceis, né? Vales escuros. O texto do Evangelho, que vai servir também de base para o momento da mensagem, é do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 24 até o versículo 29. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Até aqui a leitura que a gente tem do Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 5. Eu até vou fazer um pedido para o pessoal da recepção. Eu acho que vai ter algum barulho ainda ali na frente. Eu acho que dá para fechar a porta, pelo menos nesse momento da mensagem. A gente tem uma oportunidade também da gente poder refletir com um pouquinho mais de silêncio. Dia 2 de novembro. 2 de novembro é um dia onde muitas e muitas pessoas estão indo aos cemitérios lembrar de entes queridos que já não estão mais com eles. E ali a gente vai ter muitas histórias nessa caminhada, muitas memórias, muitas situações onde talvez hoje nós, se a gente fosse pensar, gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos que fosse diferente. Mas esse foi o caminho pelo qual as coisas são. E nessa caminhada até o cemitério, muitas vezes até o lugar onde está o nosso ente querido, aquela pessoa que a gente ama, não é uma caminhada onde nos traz muita expectativa do encontro, mas na verdade é aquela caminhada em silêncio. O silêncio da dor, o silêncio da saudade, o silêncio das lágrimas. Mas para o cristão, esse dia ele também tem um significado diferente, porque o cristão, ele ouve uma voz que fala mais alto do que aquilo que os seus olhos estão vendo. Para o cristão, eles ouvem a voz de Jesus preenchidas de esperança, mesmo em meio à dor. Se a gente for olhar o Evangelho de João, logo no início do capítulo, a gente leu alguns versículos, mas o início do capítulo é Jesus curando um paralítico, alguém que já estava há 38 anos sofrendo por não ter condições de se locomover. E naquele contexto, Jesus vai ao encontro desse paralítico e com a sua voz diz: pegue, somente com a sua voz, pegue o seu leito, pegue a sua cama e vá embora, teus pecados estão perdoados, você está curado. E foi justamente nesse contexto de cura, num sábado, que os líderes olharam para aquele homem, questionaram Jesus, perguntando: com que autoridade você tem para realizar tais coisas? Com que autoridade você tem para curar? Especialmente com que autoridade você tem para fazer isso num sábado? E Jesus responde com que autoridade. A gente não leu esse versículo. Versículo 21 diz: porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que lhe quer.
é a autoridade do Pai. A gente vai lembrar do Evangelho de Mateus, no final do capítulo 28, Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra, né? Autoridade que é do próprio Deus. E nessa passagem que a gente leu, nesses poucos versículos, a gente tem alguns aspectos que é sempre importante a gente lembrar. Não é que a gente não saiba disso, mas a gente precisa lembrar de novo e de novo. Aqui fala de 2 mortes e de 2 ressurreições. Nesses poucos versículos que a gente leu. Lá no versículo 25 diz que já chegou a hora dos mortos ouvirem a voz do Filho e viverem. Qual que é a primeira morte? É quando a gente nasce. A gente nasce em pecado. A gente nasce morto para Deus. A gente nasce afastado da presença do Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Se vocês se lembrarem da liturgia do batismo, né? Se não é a misericórdia, a graça e a bondade de Deus vindo ao nosso encontro e nos dando vida, todos nós estaríamos mortos eternamente. Nós podemos estar vivos, mas mortos para Deus. Ou seja, essa é a primeira morte, quando a gente nasce longe, afastado da presença de Deus. E é isso que a gente vai lembrar 2 capítulos antes, aqui em João, quem está acompanhando a leitura de João, Nicodemos vai até Jesus e pergunta: como é que eu posso entrar no reino dos céus? E Jesus fala: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Ou seja, se você não tiver um novo nascimento, se não nascer de novo, você vai estar morto espiritualmente. E esse é a primeira morte, mas também é a primeira ressurreição. Todos aqueles que ouviram essa primeira voz, dizendo: você é meu filho, agora você faz parte dessa família, desde lá do nosso batismo, todos esses que ouviram essa voz, já tiveram a primeira ressurreição. Mas o texto continua e ele diz que chegará um momento, versículo 28 e 29, que está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Mas a morte física, ela vai chegar para todos nós. É uma realidade presente a todos nós. A gente não sabe o dia e a gente não sabe a hora. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Ou só se Cristo voltar antes. E daí nós não iremos conhecer a morte, mas já seremos transformados. Mas se não, essa é uma certeza que a gente pode ter. Todos nós vamos enfrentar essa realidade dura, terrível, difícil, que é a morte. Mas Deus tem uma palavra também para essa realidade que a gente também não tem controle e está à nossa espera. O que Deus fala a respeito disso? Ele fala que todos aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem sairão das suas sepulturas. Sairão das suas sepulturas. Aqui Jesus, no capítulo 5, já está anunciando algo que a igreja cristã tem anunciado e proclamado por todo o tempo, que é a esperança da ressurreição, a esperança cristã. A gente vai confessar agora no credo apostólico que nós ressuscitamos, nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós cremos nessa segunda ressurreição. Se a realidade da morte está presente diante de nós, muito mais é a realidade da promessa de que nós seremos ressuscitados. Ou seja, aqueles que morrem estão com Jesus e aguardam a ressurreição, assim como nós, que ainda vivos, aguardamos essa ressurreição plena, final, eterna. Percebam que nessas 2 ressurreições, tanto a primeira pela fé, e começa com o batismo, mas a palavra que dá vida, que é próprio Jesus, e a segunda ressurreição, que nós ainda vamos sentir, que todos, a igreja triunfante e a militante, todos ainda vão sentir esse gosto da ressurreição final. Percebam que ambas as ressurreições têm algo em comum, que é a voz de Jesus que diz, e nós a ouvimos. Essa é a voz que lá no início disse quando criou todas as coisas: haja luz. E todas as coisas existiram por causa da palavra. Essa é a voz que disse para esse paralítico aqui: pegue a tua cama, ande, você está curado. Essa
é a voz, a mesma voz que disse para você hoje: os teus pecados estão perdoados. É a mesma voz que vai dizer para vocês daqui a pouco, quando vocês vierem à ceia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue por você. É a mesma voz. É a mesma voz. E essa voz é que já nos trouxe para dentro da família da fé. Um dia vai nos ressuscitar para viver eternamente, fisicamente, plenamente no novo céu e na nova terra. O dia de finados é, sim, em parte, um dia para lembrar daqueles que já pereceram. E eu não conheço uma pessoa que não tenha sentido o peso, a angústia, a aflição, o choro de perder alguém especial, alguém querido na caminhada da vida. O dia de finados, sim, é um dia para a gente lembrar daqueles que já estão com Jesus. Sim, é um dia. Mas é um dos grandes temores que a gente tem. É uma das grandes angústias que nós temos, que a humanidade tem, e é algo que a gente não compreende. Como a gente vai compreender algo tão difícil e tão cruel? Não sei se vocês acompanharam, possivelmente vocês devem estar acompanhando também tudo que tem acontecido. Sexta-feira, a jovem Bárbara Elisa Borges, de 28 anos, estava estava se deslocando, passando lá no Rio de Janeiro, e ela recebeu um tiro, uma bala perdida, e acabou falecendo no local. Só que poucas horas antes disso acontecer, ela publicou um texto. Eu gostaria de ler para vocês, compartilhar com vocês. Ela disse assim: é caríssimo perder o que não tem preço. Você entende isso? É caro perder o que não está na prateleira do supermercado, nem na vitrine de uma loja no shopping. A gente gasta tanto tempo correndo atrás do que tem preço, que se esquece de cuidar do que tem valor. Vive acumulando coisas e perdendo pessoas, e quando percebe, o tempo já levou o que o dinheiro nunca traria de volta. Então, por favor, cuide de quem te ama, cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial, porque o que tem preço a gente recompra. A maioria das coisas que perdemos a gente recupera, mas pessoas não. O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. E acredite, é caro demais perder aquilo que não tem preço. E eu fiquei com essa frase no final: é caro demais perder aquilo que não tem preço. E não tem preço. A gente não sabe o valor daquilo que Jesus fez para nos resgatar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Qual foi o preço que Jesus pagou por você? Eu nunca vou saber. Nós nunca vamos saber o preço. E esse preço tem uma resposta para a dor dos pais e da família dessa Bárbara. Esse preço que Jesus pagou tem uma resposta para a dor de vocês, que vocês passam, que eu passo, que nós passamos. Quando ouvimos a voz de Jesus, mesmo em meio a lágrimas, elas ganham um novo significado. Elas ganham um novo significado. Porque as lágrimas, elas não são só para lembrar da dor. As lágrimas são para lembrar da esperança. Qual esperança? A esperança da ressurreição, a esperança do reencontro, a esperança de estarmos com Jesus. Então nós podemos celebrar enquanto choramos? Sim. Mesmo em meio a lágrimas, a gente pode celebrar
o novo céu e a nova terra. Porque atentos nós estamos não só para as coisas que estão aqui e que passam aqui, mas nós atentos estamos com os olhos fixos na recompensa futura, no último dia. E quando nós olhamos a carta de 2 Pedro, também é uma carta muito significativa. Porque o que a gente ouve hoje, quando a gente passa por situações de angústia, ou de sofrimento, ou de perda? Onde está o seu Deus? O que Ele não fez algo para evitar com que isso acontecesse? Evitar com as coisas que estão ao seu redor. Onde Ele está? Gente, é o mesmo questionamento que as pessoas do tempo de Pedro estavam fazendo para a igreja. Onde está o seu Deus? Por que Ele demora tanto assim? Por que Ele demora tanto assim em fazer? Olha, os nossos pais morreram e tudo continua do jeito que está. Nada mudou. Você está confiando em algo que não tem valor. E o que Pedro nos responde? O que Pedro responde para aquelas pessoas que estavam questionando? O que Pedro responde para nós? Ele diz assim: Deus é paciente. Por que Deus é paciente? Ele diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E esse versículo a gente conhece, né? Mas a resposta é: por que Deus é paciente? Porque Ele não quer ver ninguém se perder. Versículo 15 vai dizer que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para sermos salvos. Ou seja, esse tempo de espera não é um tempo que Deus vai falar assim: olha, não me importo com vocês, eu não me importo com o seu sofrimento, eu não me importo com a sua dor. Mas é um tempo para que a gente possa ouvir: eu de fato me importo com você, eu me importo com todos. Esse é o tempo divino, é a paciência divina para que todos possam ser salvos. Mas daí vem aquela angústia, aquela dúvida: e agora? O que a gente faz enquanto espera? Porque se essa é a promessa, e essa é uma promessa certa, se é aquilo que a gente cantou e a gente lê no texto bíblico, lá em Isaías 35, vocês ouviram a descrição de Isaías 35? Não vai ter choro, não vai ter dor, as angústias, as aflições não mais existirão. A gente quer isso, a gente não quer continuar vivendo, sofrendo as angústias, as dores, os sofrimentos que a gente vive. O que fazer enquanto esperamos? Pedro nos dá uma orientação. Ele fala assim: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venham logo. Em outras palavras, se dediquem ao máximo a viver de acordo com a vontade do Senhor, mas esperem com expectativa aquilo que o Senhor tem feito por você. Se a gente fosse utilizar as palavras da Bárbara, a gente talvez diria: busque não aquilo que pode ser comprado, dê valor àquilo que não pode ser comprado. Porque aquilo que pode ser comprado se perde, como diz o texto bíblico, se corrói, com o tempo acaba, mas tem coisas que não têm preço. Tem coisas que não têm preço. E Deus deixou, enquanto esperamos, enquanto vivemos esse mundo, a gente confiar na graça e na misericórdia de Deus, a crescer na sua misericórdia. E é por isso que Deus deixou a sua igreja para nós. É um presente de Deus a igreja. Eu não conheço nada mais significativo, mais profundo do que saber que nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que nos dão apoio. Só pensando no lado horizontal, no lado humano, de a gente receber um abraço, um carinho, uma atenção. A gente poder se preocupar quando o outro está sofrendo. Não só depender desse lado pastor e membro, mas uns com os outros. A gente se importar uns com os outros, a gente se dedicar tempo uns para com os outros. Se a gente só tivesse isso, já seria algo insubstituível. Mas não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Porque aqui,
a gente tem algo que a gente não tem em nenhum outro lugar, que é a presença de Deus, por meio da sua voz, que além de trazer aquilo que a gente não pode comprar, que é o perdão dos nossos pecados, Ele fala assim: eu estou aqui com vocês. Aonde? No pão e no vinho. Eu estou com vocês para todo o tempo, até o fim deste mundo, até o novo céu e a nova terra. Eu estou aqui com vocês. E o culto, a gente pode dizer, ou a igreja, a gente pode dizer que é uma antecipação daquilo que Deus já realizou, mas nós aguardamos em esperança. A gente pode dizer que esse momento que a gente está aqui, e a ceia de uma forma especial, é um banquete, uma antecipação das promessas de Deus. A gente só consegue ver o lado de cá, da igreja militante. A gente só consegue ver o testemunho daqueles que estão caminhando em fé rumo à eternidade. Mas a igreja não é só aqueles que estão aqui. A igreja são todos aqueles que estão com Jesus. São todos aqueles que estão com Jesus. A gente canta isso nas liturgias que muitas vezes a gente tem, e a gente usa lá os santos, o santo, com toda a companhia celeste. Toda a companhia celeste está unida com Cristo Jesus. Então, a gente, de uma certa forma, só vê o lado de cá, onde com irmãos em Cristo a gente se reúne e celebra na presença do Senhor. Mas nesse momento também estão aqueles que estão com Jesus, aguardando assim como nós a ressurreição. Há consolo para quem sofre, para quem muitas vezes não consegue entender por que algumas coisas aconteceram. E esse consolo está em Jesus. E esse consolo não está somente em nós, que cremos e confiamos nele, mas também está porque a gente sabe que aqueles que pereceram em Cristo estão esperando a ressurreição, assim como nós também estamos. Se por acaso hoje você for no cemitério, diante dos olhos de vocês vão se lembrar da lei. Vocês vão se lembrar de que a morte é a nossa última inimiga. Vão se lembrar disso. É importante nós não esquecermos disso. Mas também é importante a gente lembrar que ali a gente não tem consolo. A gente olhar para o túmulo, não há consolo ali. Há somente desesperança e solidão. Se a gente não ouvir a voz de Jesus, ali a gente vai sair sem consolo e sem esperança. Por isso o dia de finados, eu creio que ele é melhor vivido e aproveitado quando a gente tem e a gente ouve de forma clara e audível as promessas de vida e de ressurreição. Continuar vivendo aquilo que Deus nos dá em suas promessas. Esse é o refrigério, esse é o consolo que nos fortalece a continuar vivendo, a dar valor àquilo que não se compra, mesmo a gente chorando, mesmo diante dos porquês, mesmo diante de várias perguntas que a gente possa fazer, mesmo diante de um tempo que não cura. O tempo não cura. O que cura é a voz de Jesus, que constantemente vem ao nosso coração e diz assim: eu estou contigo. Você não está sozinho. Então, todas as vezes que estamos então reunidos em nome do Senhor, se viemos com nossos ombros carregados e pesados, nossa mala cheia de angústia, o que a gente faz? Jesus, eu não consigo sozinho vencer isso. Joga tudo aqui. Joga, coloca tudo nas mãos de Deus. Vá para casa, perdoado e aliviado. Durante a semana, angústias e aflições vão continuar pesando no seu coração. De novo, você é convidado a colocar e a entregar nas mãos de Deus. Aquela mesma voz que disse para você, lá no dia do seu batismo: você é meu filho, agora você tem vida. É a mesma voz que vai dizer um dia, não só para você, mas para todos nós: venha, celebre comigo. Hoje é o dia da ressurreição. Nesse dia, todo luto cessará,
toda lágrima será enxugada. Sabemos que os que morrem em Cristo ouvirão a sua voz e passarão da morte para a vida. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos juntos confessar a nossa fé, agora com a ênfase e com a convicção e com a confiança de que nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, amém. Podem sentar. Esse momento em louvor, em gratidão, pela vida que a gente tem aqui, mas também pela esperança da vida eterna. E nós, como igreja, queremos juntos fazer esse testemunho de levar Cristo no coração de outras pessoas. A gente faz esse momento de oferta, de gratidão, e também a gente canta: quem nos separará? Não há ninguém que pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo.